Olá, aqui é o Ricardo Novaes, muito bem-vindo ao canal. Eu quero hoje responder uma pergunta do David Santos. Ele perguntou qual que é a melhor maneira de introduzir acordes. Perguntou algumas dicas a respeito disso. Eu não sei, David, se você está perguntando isso baseado no fato de eu ter dito que eu não começo com acordes nem com partituras, ou se é simplesmente porque você quer ter umas dicas a respeito desse assunto. Então eu vou ser mais abrangente, vou pegar algumas questões também específicas. Para começo de conversa, vamos bem direto ao assunto. Bom, música de acorde tem alguns fatores para ser observados. Primeiro, você vai ter que ver se os acordes são fáceis. Isso aí é o que todo mundo costuma olhar. Quantidade de acordes, então começar com música de 2, 3 acordes. Aí tem a questão da batida. A batida, não somente ela tem que ser fácil, mas ela tem que ser replicável em várias músicas. Essa é uma questão da batida que é interessante. Quando a gente aprende uma batida, um ritmo, é muito importante que você ensine várias músicas com aquela mesma batida para internalizar melhor para o aluno, tá? Então, por exemplo, tem uma batida que eu uso muito com os meus alunos no começo, que é a primeira que eu ensino. Isso sem falar em tocar na pulsação mesmo, né? Tocar assim eu acho que não é uma batida, mas a primeira batida que eu ensino é essa aqui, ó. E ela é interessante porque o movimento é constante da mão, tá vendo? Esse movimento constante ele é uma coisa boa nas primeiras batidas, que ele tem isso. Não é legal você pegar uma batida que fique, por exemplo, assim. É muito importante que seja um movimento constante, porque fica mais fácil cantar junto. Outra coisa é o ritmo harmônico, tá? Então, assim, o que é o ritmo harmônico? É o ritmo com que aparece e que muda os acordes. Às vezes uma música tem só 2 acordes, mas o ritmo harmônico é muito complicado. Você fica um tempão parado num acorde, depois vai para um segundo acorde. Então, essa música pode até não ser muito difícil, mas ela não vai ser a primeira que você vai ensinar para o seu aluno. Então, o ritmo harmônico é muito importante. Por outro lado, às vezes você tem músicas com ritmo harmônico já mais elaborado, mas muitos acordes sem muita dificuldade, né? Então, não tem pestana, é tudo muito pertinho ali um do outro. Então são diferentes, você vai ter que alocar a dificuldade. Cada hora você vai pôr num ponto. Hora vai ser no ritmo harmônico, hora vai ser no acorde, na quantidade de acordes e assim por diante. Tá? Agora, eu quero falar a respeito também do porquê que eu acho que essa pergunta é muito profunda. Né? Eu acho que a gente poderia trocar essa pergunta de como introduzir os acordes por uma outra, que é o que eu posso fazer enquanto eu introduzo os acordes de forma gradual. Por quê? Eu não introduzo os acordes simplesmente assim, vou dar aulas de violão, então os acordes já estão ali como se fosse uma premissa básica. Não. Eu coloco os acordes entremeados de outras tantas atividades. Então a questão seria, que atividades são essas que eu posso fazer? Tá? Porque, se você pensar bem, existem os métodos de violão popular e violão clássico. E geralmente eles são separados, são diferentes escolas de violão. Né? Então você pega o método do Henrique Pinto, o método do Carlevário, tantos outros métodos de violão clássico, eles vão trabalhar a partitura. E você vai pegando toda a escola, que não é escola, né, que é o que aprende-se na rua, tocar as batidas, acordes, e coloca num outro saco. Agora, eu acho que no contexto que a gente vive hoje, não dá para ficar separando, fica puro formalismo, na minha opinião. O amigo violão ele não separa tanto. Ele categoriza as coisas, é importante a gente categorizar, mas durante uma aula a gente tem que saber juntar todas essas coisas. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Vamos pegar, por exemplo, o método Suzuki, que é um dos métodos, pelo menos o que eu mais gosto e um dos mais eficazes na hora de se ensinar através de partitura. A primeira música do método Suzuki é a Brilha, Brilha, Estrelinha. É até um pouco estranho, porque até adultos tocam. Eu já ouvi relatos de professores que dizem que os adultos nem reclamam, porque eles percebem a pedagogia por trás disso e tal. Mas o interessante é o seguinte, muitas vezes é difícil para aquele aluno, e ele fica preso naquela música, porque ele ainda tem algumas questões para serem resolvidas, e se o professor não tiver muito traquejo, o aluno desmotiva, né, e aquilo fica uma rua sem saída. Então acabam se criando o quê? As metodologias pré-brilha, brilha, estrelinha, olha que coisa. Que é o quê? Atividades prévias mesmo, que às vezes não tem partitura, que são auditivas, que trabalham movimento e tal. Isso existe no violino, existe no violão, existe em outros instrumentos também. Então pré-brilha, brilha seria o quê? Muito parecido com o que eu trabalho no método Amigo Violão. Agora, indo para o outro lado, se a gente está trabalhando música popular, você tem uns acordes, eu vejo, por exemplo, em vídeos de professores no YouTube, que eles falam, primeira aula de violão, aprenda tantas músicas com 2 acordes.
Você vai lá, tem 40 e tantas mil visualizações, se você vai nos comentários, quantidade de gente que achou difícil. Então o quê? Tem que ter também, igual ter o pré-brilha, brilha, estrelinha, tem que ter o pré-acorde. Né? Aquilo que muitos professores acham fácil, tem que ter o pré-fácil, que é o quê? É o rudimento da coisa. E muitas vezes aquilo é tão óbvio que ninguém faz. Né? Muitas vezes o óbvio é o que passa desapercebido. Então, o que eu defendo, o que eu trabalho, o que eu realmente vendo? É justamente uma metodologia pré. Uma metodologia que te ajuda a abordar tanto pré-partitura quanto pré-acorde. E aí você torna essa divisão de música popular e música erudita algo totalmente artificial. Porque nas suas aulas você está o tempo todo tocando várias músicas, os acordes entram, por vezes, assim, de forma bem dinâmica, tocou uma música de acordes ali com a batida, depois vai para outra música que é um solinho, depois vai para outra música que é uma linha de baixos, e assim por diante. E aí fica uma aula bem dinâmica, a gente faz bastante reiteração, né? Uma coisa... O que é reiteração? Você retomar o conteúdo, revisar, porque não tem aquela exigência de ser perfeito na primeira vez. Mas quando você tem clareza de onde você está indo, a coisa acontece. E os acordes, eles dependem, muitas vezes, de tônus muscular. Então essas atividades pré servem para isso, para dar tônus muscular, para conscientizar do ritmo. Antes de fazer uma batida, você tem outras formas de conscientizar o seu aluno do ritmo. Tá? Então, eu diria o seguinte, naquilo que a gente consideraria o repertório popular, né, que é os acordes, o que é o pré-acorde? É ter o tônus muscular mais uma conscientização rítmica, do movimento mesmo, pelo braço do violão. E do ponto de vista do pré-brilha-brilho, do pré-partitura, que é do violão clássico, o que é o pré isso tudo? É ter já uma noção das alturas, ou seja, graves e agudos, uma escrita, mesmo que seja uma escrita rudimentar, né, que não é a partitura ainda, das durações, então saber notas longas, curtas, trabalhar uns ritmos básicos, trabalhar algumas figuras rítmicas fora do pentagrama. Quando você junta tudo isso e combina, é infinita a quantidade de combinações. E você realmente tem tanta coisa para trabalhar que o acorde vira apenas uma coisa a mais. E a aula fica mais rica, mais prazerosa, mais musical. Então, se você quer saber dicas para trabalhar acordes, é muito simples, é aquelas primeiras coisas que eu falei no vídeo. Mas eu acho que mais importante não é isso, é pensar o que mais você pode trabalhar enquanto você introduz os acordes. Porque isso sim vai tornar você um professor mais completo, com uma visão mais ampla. A não ser que você queira simplesmente pegar um método e ficar seguindo aquilo. Mas na prática, hoje não adianta, porque todos os alunos vão procurar em outros lugares, mesmo se eles têm aula com você, eles vão procurar na internet algumas coisas. Então você tem que estar ligado nessa realidade. A realidade de quê? De que as coisas já não são mais tão compartimentadas. Tá? Então é isso, tem muita coisa para falar nesse assunto, é impossível falar num vídeo só. Dá para pegar esse assunto de vários ângulos, eu espero que não tenha ficado muito complicado. Se você tiver sua pergunta, deixa aí embaixo. E eu vou te fazer uma pergunta hoje. Eu quero que você me diga qual que é para você a melhor forma de introduzir os acordes. Como que você introduz os acordes? Deixe no seu comentário aí qual que é a forma que você usa, que funciona, que você realmente quer passar adiante aí pra gente, para dar essa dica. Vai ser legal, depois se tiver alguma coisa que desponta ali interessante, de repente eu até comento aqui no próximo vídeo, tá ok? Abração e até a próxima. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!